Abrimos mais um pão diário em nome de Jesus, apresentando e consagrando as nossas crianças. Pai bendito e amado, glorioso Deus e Pai da eternidade, Senhor dos exércitos, eu te consagro cada criança, Senhor. As crianças de peito, as crianças na média idade entre 4 e 10, os adolescentes e os jovens. Onde quer que se encontre uma criança neste momento, Senhor, que os teus anjos guarde, esconda debaixo das tuas mãos, Senhor. Não deixe o inimigo tocá-la, nem mesmo aqueles, meu Pai, que tem mais a proximidade, que o Senhor vê a índole do coração ruim para ferir os pequeninos. Eu te consagro os bebezinhos também, te consagro as mães, os pais verdadeiramente que são pai, os avós, os padrastos, as madrastas. Verdadeiramente eu consagro a Deus essas crianças que são bebês, futuro da nossa nação. Saúdo as minhas irmãs e os irmãos na gloriosa paz do nosso Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa ministração, mas eu lhe deixo a paz do Senhor. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2026. Tá tudo igual. 26 e 2026. Louvado seja Deus. Quero aqui abrir um parênteses, mandar um abraço cordial para o meu irmão em Cristo, irmão Adão, ali de Minas Gerais, né, meu irmão? Que Deus te abençoe. Grupo Pão Diário, todos os componentes, que Jesus abençoe vocês grandemente. Mulheres com propósito, esse propósito aí está enfraquecendo. Vamos aquecer com mudança, com busca, com Cristo, com humildade e transformação. O tema de hoje do nosso Pão Diário é quebrando ou removendo o orgulho. A pedido de uma seguidora, de uma amiga e irmã, ela me pediu para estar trazendo algo biblicamente a respeito, e eu vou provar para você na palavra que tem liderança orgulhosa sim, tem pastores orgulhosos sim, tem missionários orgulhosos sim, tem pessoas naturais, normais, com todo nível de orgulho. E perante Deus o Senhor não se agrada de coração orgulhosos, nem de pessoas orgulhosas. O Senhor não se agrada e não usa. Vamos a Provérbio capítulo 8, do verso 12 em diante. Escrito pelo homem mais sábio da terra no tempo dele, o rei Salomão. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho as ciências dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Tem passagem que fala orgulho, na minha fala arrogância. A meu é o conselho e a verdade, sabedoria eu sou, entendimento minha é a fortaleza. O próprio Senhor Jesus, ele é a sabedoria, é apresentada como a personificação do entendimento, prudência e poder. Se o próprio Senhor, sendo o eu sou, sabedoria, rei, poderoso, grande, ele escolheu para caminhar com ele na terra 12 homens. E esses homens, eles não eram homens pós-graduados. Eles eram homens simples, como pescadores, pastores de ovelha, cobradores de impostos. Você não vê nenhum daqueles que Deus chamou ali
sendo homens com bacharel, com direitos, com pós-graduação. Porque o nosso Deus, ele é humilde. E ontem, irmãs, antes de eu ir dormir, fiz minha oração, entreguei na mão de Deus a minha noite e abri o meu Instagram. E estava lá uma certa pastora, né? Se titula como pastora, muito bonita, muito enfeitada, muito sorridente, mas com orgulho que você vê de longe. Um orgulho. Aí entrou uma moça, uma moreninha, né? Ela entrou e colocou lá, coração, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Ela viu que aquela moça entrou. Entrou uma outra, deu lá a paz do Senhor. Imediatamente ela chamou a moça pelo nome e decretou ali uma profecia. Entrou uma outra pessoa e ela foi falando o nome, e a menina, que eu conheço ela, só deixando, né? Paz do Senhor, eu curto demais a senhora, e ela não deu atenção. Eu, pelos olhos do Espírito, eu vi um orgulho. Eu vi um orgulho naquela senhora. Por quê? Porque a menina é simples, ela trabalha como doméstica, ela é negra, e tem pessoas, irmãs, que lhe julga, lhe mede pelo cabelo. Isso é um orgulho, viu? Para quem diz que é de Deus, Deus não usa o coração de pastores desse nível. É a Bíblia que diz, não sou eu. Que lhe julga pela cor do cabelo, pelo modo, pelo seu biotipo, pela sua roupa. Ah, tem nível, tem cargo de missionário e anda de havaiana, anda com cabelo de cocó, não tem carro. Gente, Deus vai usar a pessoa, Ele não vai usar os bens materiais. Então, pastores e pastoras, irmãos e irmãs que têm esse coraçãozinho que Deus conhece, que é orgulhoso, que nos mede até mesmo pela região qual a gente nasceu, que ninguém escolheu, você vigia, viu? Porque o orgulhoso, ele só tem dois caminhos. Está predominado a queda e a ruína. Porque Jesus está longe de coração turvo, de pessoas orgulhosas ou arrogantes. O Espírito Santo, ele é transparente. Ele é limpo. Quando o Senhor Jesus diz que ele não faz acepção de pessoas, ele está dizendo que ele pode chamar, que ele pode transformar, que ele pode escolher qualquer um do jeito que está. Mas você não vai servir a Deus do mesmo jeito. Você tem que ter um coração podado. Você tem que ver as pessoas pela alma e não pelo físico e não pela aparência. Moral da história, a live acabou. A menina não foi notificada em nenhum momento. Saiu dali constrangida, envergonhada. Aí você acha que quantas vezes ela vai mais entrar na live dessa senhora? Porque ela não viu a alma que estava ali. Ela viu a presença. Como as outras pessoas entravam com um aspecto bonito, branquinho, bem penteado, cabelo liso, ela foi só dando. Você que tá aí, receba. Você que tá... Sabe por que gente desse nível existe e sobe no altar? Porque tem pessoas que dão crédito, viu? Tem pessoas que sabem que a pessoa é orgulhosa, se acha só porque tem teologia, que isso não vai te fazer ser usada, viu, querida? Ou querido? A sua teologia do papel, ela não vai credenciar a unção que Deus te dá. É só apenas conhecimento. Porque a própria sabedoria, ela vem do Senhor. A sabedoria, a humildade e a revelação é Deus que dá. E ele vai usar muitas das vezes o pescador, como usou a Pedro, que Pedro não tinha formação acadêmica nem teológica, mas andava e a sua sombra curava. O apóstolo que curava, como ele, com a sua sombra, se nem o próprio Deus curou com a sua sombra. E Pedro era pescadores. E Davi, que era um pastor, que estava e foi achado atrás das malhadas, mas tinha um coração humilde voltado para Deus, que se transformou o homem segundo o coração de Deus. Hoje o Senhor não opera muito milagre
não resgata almas muitas das vezes pelo orgulho da liderança, pelo orgulho de obreiros, pelo orgulho de muitos que pode falar no nome de Jesus, que pode pregar no nome de Jesus, mas o coração é sepulcro e Deus abomina. Eu não sei para quem Deus está falando, mas eu sei que do jeito que seu coração está, se Jesus voltar hoje, você fica. Porque tem que haver uma limpeza, tem que haver uma transformação. Tire o orgulho, não meça a pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela é. Quantas vezes eu já fui xingada, chamada de pé de cinza, pé de areia. Glória a Deus que eu tenho 2 pés para andar. Ontem eu estava comentando sobre isso. Cabelo de leão, graças a Deus que eu tenho cabelo. E quem não tem? Eu abro um parênteses novamente e já oro em nome de Jesus para o pastor Geraldo e a sua esposa, onde estive ali com a humildade de um pastor e da sua esposa, que nos receberam com alegria. Que transformação maravilhosa. Pessoas humildes, olhe que eles moram bem, comem bem, tem transporte do ano e Jesus opera na vida deles pela humildade com as suas ovelhas. Eu fui tratada igualmente. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Então, tem coisas, irmãos, que Deus ainda não respondeu muitas das vezes pela dureza do coração, pelo medir da situação, pelo orgulho de muitos, porque vê a ovelha, mas não vê a própria ovelha, vê o que ela pode oferecer, vê o que ela pode dar e como está se vestindo, como está sendo o seu biotipo, como está sendo o seu corpo. Outra pastora também e outro pastor que nos receberam também com alegria, com humildade, que eu tive a oportunidade de lanchar com eles, de visitar as clínicas, pastor Aval e o pastor Jair. Humilde, gente, pessoas de cidade grande, pessoas que têm conhecimento do céu, experiência vasta no mundo espiritual, e nos receberam com alegria. Isso é bênção do céu. Então precisa hoje muitos do nosso meio ter humildade, porque Jesus é a própria sabedoria personificada e de Deus ninguém pode esconder o que tem por dentro, não é mesmo? Louvado seja sempre o nome do nosso Deus. Bendito Deus e Pai, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, onde tiver um coração orgulhoso, um coração que se acha mais do que os outros, um coração soberbo, um coração, Senhor, ímpio, que ele seja tocado e estufado essa postema, que você não é melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém, nós somos apenas pó, porque quando chega o dia de morrer, ou quando morre, nem em cima da terra não pode ficar. Então clame ao Senhor com alegria, trate o seu rebanho com amor, não faça panela dentro de igreja, não meça a pessoa pelo dízimo nem pelas ofertas, que isso é feio, não agrada o coração de Deus. Passe a visitar os enfermos, passe a clamar pelos desviados, passe a pregar o evangelho, seja lá onde for, falando que Jesus é bom e que ele voltou para as ovelhas perdidas. Ele deixou as 99 e foi buscar uma, porque ele veio para os doentes. Não foi para os sãos, foi para os doentes. E os doentes hoje estão dentro das igrejas, pela misericórdia do Senhor. Estão adoecendo, estão sendo largados, estão sendo arrotados, porque muitas das vezes se sente desprezado. Essa é a verdade. Não são nem lembrados que um dia já fizeram parte de certos ministérios. Isso é orgulho. E a mão de Deus vai começar a tocar nessas pessoas que se acham mais do que o próprio Deus. Amém? Senhor da glória, aos aniversariantes do dia de hoje, que Jesus abençoe. Você que se sentiu rejeitado, desprezado, com pessoas orgulhosas, deixa aqui embaixo o seu amém. Deixa o seu amém e nós vamos orar por esse soberbo e Deus vai dar um coração novo, claro, se ela permitir ou se ele permitir.
O orgulho mata. Vigia. Em nome de Jesus. Os aniversariantes do dia, que Deus abençoe sua vida. Clama a mim e responde-te-ei. E anunciarei coisas grandes. Deus visita os enfermos. Visita os doentes. Visita os orgulhosos, Pai. Muda, transforma, quebra, quebranta se for da tua vontade. Jesus, te amo, Papai do céu. Glória a Deus. Vamos nos aleluiar com a graça do nosso Deus e Pai. Leia Provérbio. É muito bom. É um livro de sabedoria para que nós venhamos mudar todos os dias. Fica na paz do nosso Deus.